Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje para conversarmos sobre as fake news, que aliás nós estamos fazendo e preparando material para vocês sobre esse fenômeno bastante pertinente e atual, né? Espero que vocês gostem e se gostarem não se esqueçam de deixar seu like e também de se inscrever para receber outras novidades. Vamos começar. Bom, pessoal, para iniciar a nossa conversa, então, a respeito das fake news, eu acho importante eu explicar, né, que a linha de raciocínio que eu utilizo aqui e vou utilizar no decorrer dos outros vídeos que nós vamos abordar nessa sessão, que a linha de raciocínio ela vai partir para análise dialógica do discurso, né, que é a teoria bakhtiniana, do círculo de Bakhtin, que eu utilizei como teoria para analisar as fake news na minha dissertação de mestrado, né, que eu terminei recentemente. E a partir dessa condução eu vou tentar mostrar para vocês como as fake news elas trabalham e elas agem no interior da linguagem, né? Ou seja, propriamente do discurso, certo? Então é a partir dessa linha de raciocínio que eu vou tentar conduzir o meu trabalho aqui e as minhas explicações para vocês. Bom, pessoal, eu vou escrever aqui então o que nós temos por fake news, né? Nós temos por fake news notícias falsas, e isso se deve muito, obviamente, à tradução do termo, né, news como notícias, fake como falsas. E isso é bastante problemático porque nós observamos que as fake news elas não agem como notícias, né? Por que eu digo que não agem como notícias? Porque as notícias elas têm um projeto discursivo e elas objetivam um alcance diferente no meu interlocutor do que as fake news. Por exemplo, a notícia, obviamente, ela vai objetivar informar, e as fake news, elas vão objetivar desinformar, né? Então isso, primeiramente, é importante nós termos essa noção para mostrar como esses dois termos, até mesmo na sua tradução, eles não coincidem um com o outro, né? Então eu vou colocar aqui como fake news um projeto de desinformação. E essa questão da designação das fake news, ela é bastante comum também, e isso se mostra até mesmo na questão dos pesquisadores que vão observar esse fenômeno social das fake news, né? Então a gente tem uma gama de estudiosos que vão observar esses fenômenos com designações diferentes, né? Isso mostra como a questão do termo fake news ele é tão amplo e variado que gera até mesmo diferenças entre os próprios estudiosos, tá? Então, por exemplo, o Matthew D'Ancona, ele vai abordar as fake news mais por uma questão de pós-verdade, como algo intrínseco e inseparável. O Paganotti, que inclusive fez um curso, Vaso Falciani, eu vou deixar aqui o link abaixo para vocês. Ele vai abordar as fake news e vai dizer que a problemática na conceituação e designação desse termo está justamente pelo fato de a palavra fake ter uma gama muito variada de sentidos, porque pode se designar algo falso, algo mentiroso, e a palavra news não necessariamente seja notícia e por si só pode ser também novidades. Isso nós conseguimos observar em dicionários que vão trazer sentidos diferentes, né? A Marta Gabriel já vai observar as fake news como propulsoras de bolhas ideológicas em que a verdade ela não é esclarecida, né? E essa questão da bolha ideológica é bem interessante e também estamos preparando um vídeo a respeito para falarmos sobre. Dutch Harris vai designar fake news como histórias mentirosas, histórias falsas, né? Associando essa questão de notícia que tem um teor narrativo à questão de história, né, referenciando a ideia de tipologia textual narrativa. O escritor Hilares, que é colunista e investigador do fenômeno, ele vai observar essa questão das fake news como lixo virtual, que é um projeto discursivo que é capaz de gerar lixo virtual ao interlocutor para gerar lucro a alguém por meio de algoritmos. Então, o que a gente observa é que existe uma variada gama de designações para fake news, e é claro, né, é importante a gente observar que mesmo que haja essas diferenças de conceituações para o fenômeno,
Claro que todas essas diferenças de conceituações, elas giram em torno de uma mesma ideia, né? De uma mesma ideia de que é conduzir um discurso falso com finalidades diversas, né? O que a fake news busca, o que a fake news quer. O que é importante a gente notar aqui é que as fake news, elas não são notícias falsas. Quando nós observamos uma fake news, a gente tem que ter em mente que notícia ela é uma coisa e fake news é outra. Então, o que vai me mostrar o que é uma fake news, o que é uma notícia falsa? É o que eu observo no produto discursivo. O produto discursivo, em sua construção, em sua composição, ele vai me mostrar se ele se trata disso ou daquilo, tá? Bom, pessoal, o que eu fiz aqui então, né? Eu abri meu texto aqui da dissertação para mostrar para vocês a questão da notícia, né? Mas no que diz respeito à estrutura dela. Então, o que a gente nota bastante no jornalismo? Que as pessoas que trabalham neste meio, elas primam por um projeto de notícia que vai seguir a pirâmide invertida. E essa estrutura de pirâmide invertida, ela vai prezar por uma organização textual que conduz o leitor a um entendimento mais objetivo do texto. Isso em poucas palavras explicando, né? Então aqui na estrutura da pirâmide invertida, a gente vai observar que nós temos o que é mais importante sempre na base da pirâmide e o menos importante no topo, certo? Então ali na base nós temos algumas perguntas, né, que nós chamamos de lead, como quem, o que, o quando, onde, como, por quê, que devem ser respondidas logo de início, a fim de explicar os fatos mais relevantes e afunilando até os fatos menos relevantes, de forma a conduzir a leitura do interlocutor para a compreensão dele. Então, no interior da notícia tem toda uma questão de preocupação com a informação que nós estamos recebendo para a sua devida compreensão, né? Bom, pessoal, diminuir aqui a tela para mostrar o título. Aqui no Fato ou Fake, né, na página da G1, é um programa de checagem de fatos, né, que eles se preocupam em trazer o fato verdadeiro a partir de fake news que estão acontecendo atualmente. E essa notícia aqui é bem atual, da G1, né, do dia 27. Eles fazem aqui uma observação, e eu trago como contraponto para nós analisarmos o que eu estou tentando dizer, que é fake que Ziraldo fez defesa da cloroquina e criticou quem faz campanha contra o remédio, tá? Então eles vão mostrar aqui, por exemplo, que saiu um cartaz, uma espécie de cartaz, e esse cartaz aqui tem a palavra fake bem grande, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui. Eles mostram esse cartaz dizendo assim, né, o presidente de 65 anos, curado da Covid-19 com a cloroquina. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se não fosse a Globo Lixo e os políticos FDP, filho da puta, né? Fazendo campanha contra a cloroquina. Né? Aqui eles fazem uma interrogação. E atribuindo essa frase a Ziraldo. Então o que a G1 faz? A G1 checa e diz que, na verdade, isso é um discurso mentiroso, né? É desinformativo, e que não foi o Ziraldo que disse aquilo. Ou seja, certamente foi alguém com outras intenções que conduziu aquele discurso de forma que ele fosse considerado como notícia, né? E o que é mais interessante disso, então, é a gente observar que quando a gente tem acesso, e aqui eu abri no site direto da Lupa também, que também é uma agência de checagem, quando nós temos acesso a um projeto discursivo desse aqui, a gente observa que aquilo que nós temos por notícia, né, da pirâmide invertida, da ideia da pirâmide invertida, em que muitos autores dizem que sobre a importância de se levar a informação de maneira objetiva e clara para o interlocutor, e por isso o formato da pirâmide invertida, a gente nota que nós não conferimos aqui o mesmo formato de pirâmide, a mesma preocupação do interlocutor em disseminar o seu discurso de forma a organizar o seu texto, tá? Então a gente nota aqui que isso já nos mostra, isso já é um ponto bastante relevante para nos mostrar que as fake news não são notícias falsas, né? É claro, pessoal, que há outras formas de discurso
que tentam se aproximar mais ainda da notícia de forma a imitá-la. Aqui eu abro para vocês um outro projeto de desinformação que vai mostrar, diferentemente daquele outro que eu mostrei, que eu tenho um texto que imita bastante a notícia, certo? Bom, a notícia, ela tem o formato da pirâmide invertida. A notícia tal qual como ela é concebida no jornalismo. Ok. Aqui, com a seleção e organização de informações, ela é bem parecida, né? Primeiro, porque eu tenho o texto verbal organizado com a manchete, né? O título. E depois, porque eu tenho aqui referências a outros links. Então, o que acontece aqui? Mesmo assim, quando nós vamos observar nesse texto, a gente observa que perguntas lá do lead, como o que, quem, quando, onde, porquê, são importantes de serem respondidas logo no início do texto, na pirâmide invertida, e afunilando até as informações não terem tanta relevância como na introdução de um projeto jornalístico. A gente já nota que elas não são totalmente organizadas aqui, né? Porque o que é chamado a atenção de forma mais interessante é lá para baixo. Eu vou ler aqui para vocês para ficar talvez mais claro, né? Daí ali explica o material didático do programa Escola Sem Homofobia. Entre as partes mais criticadas do projeto estava o filme de uma mulher. Aqui, quem escreveu a notícia quer chamar a atenção principalmente para esse parágrafo. Diferentemente da notícia jornalística e do formato pirâmide invertida, como foi mostrado, nós sempre temos a atenção aqui para o início do texto, né? E se nós formos ver ali a manchete, fama de pai do kit gay pode afastar ainda mais o leitor de Haddad, essa manchete ela está relacionada diretamente com essa parte aqui do texto. Ou seja, com esta parte em que o texto chama mais atenção, que não é no início. Então, embora aqui, como eu tenha mostrado para vocês, eu tenho uma fake news em imagem, o que é bastante comum, ou em vídeo, que também é bastante comum, não siga e fique claro que eu estou tentando mostrar o formato jornalístico comum, que é o da pirâmide invertida, até mesmo quando a gente observa, né, um texto como esse, em que há a tentativa clara de se buscar o máximo possível de semelhança com uma notícia, ainda assim não se consegue, alguma coisa fica de fora, né? É claro que há outros elementos que expliquem isso, que nós não vamos falar aqui. Nós estamos produzindo um vídeo para falar sobre características das fake news que podem ser encontradas pela linguagem, né? Além de outras características que geralmente comentam, procurar o link, verificar o link, que é o que mais a gente sabe, né? Vai lá confirmar se é verdade. Não, tem outras características aqui que nós poderíamos também observar pelo discurso, que não se trata de uma notícia legítima, né? A não ser um discurso mentiroso, ou seja, um projeto de desinformação. Bom, pessoal, então o que nós podemos notar aqui e resumindo o que foi dito, né? Fake news não é notícia falsa. É claro que nós temos não é intencional nosso, às vezes nós falamos uma notícia falsa sem prestar atenção. Mas acontece que nós acabamos descentralizando muito a ideia do que realmente é uma notícia falsa, e a gente acaba comprometendo, às vezes, até mesmo sem pensar, o significado da notícia, porque a notícia ela nunca vai querer enganar, ela nunca vai querer desinformar, né? A notícia é algo sério, é um texto sério, e ela se trata de um discurso que ela vai sempre buscar a informação, porque ela tem contrato com o Código de Ética Jornalístico, né? Enquanto as fake news, ela não tem contrato nenhum com o Código de Ética Jornalístico, não tem um código para isso, né? As fake news, elas têm um projeto diferente das notícias que não se preocupam, enquanto as notícias se preocupam com a busca pela veracidade e a legitimidade dos fatos, as fake news, elas vão ter sempre segundas intenções, né? Então, há diferença. Nós temos que ter cuidado para não relacionar uma coisa a outra. Então, desta forma, eu prefiro
conceber as fake news como projeto de desinformação, né? Isso me lembra um artigo de Carvalho e Mateus, que eu vou colocar aqui. Não me lembro o ano agora, mas posso deixar ali para vocês, né? Em que eles vão chamar as fake news, vão conceber as fake news por desinformação, né? E não por um projeto de informação. Então, entre uma coisa e outra, as diferenças são bastante gritantes e nós temos que ter esse cuidado. Então, pessoal, essa distinção é importante, né? E é imprescindível nós não confundirmos fake news com notícias falsas, porque a notícia ela tem um formato claro, enquanto as fake news elas se disfarçam, né? Eu gosto de também designar as fake news como disfarce, né? Como nós vimos ali, elas se disfarçam de uma notícia, imitando ela quase que inteiramente, num formato de texto bem bonitinho, ou eu posso ter uma notícia em formato de meme, em formato de vídeo, né? Em formato de propaganda, ou até mesmo aqui com uma capa de revista. Então as fake news, elas são dissimuladas, né? O discurso das fake news gostam de se disfarçar de várias formas, em vários tipos, produtos discursivos, para que se passe por uma verdade que não é. Bom, pessoal, era isso então. Quero agradecer pela presença de vocês até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like. Se vocês quiserem receber outras novidades que nós vamos continuar trazendo nessa sessão sobre fake news daqui em diante, se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado e um grande abraço. E até a próxima.